Olá, essa nossa terceira aula a gente vai falar sobre segurança química. Então é a parte que mais interessa a vocês, como o curso de vocês é técnico em química, então provavelmente essa aula terá uma importância maior. Vamos começar com uma pequena introdução. Laboratórios de química não são locais de trabalho necessariamente perigosos, desde que certas precauções sejam tomadas. Então, na realidade, não é para se esperar que aconteça tantos percalços no nosso trabalho no laboratório. Mas, se não for tomadas as devidas precauções, pode acontecer vários problemas. Nenhum trabalho é tão importante e tão urgente que não possa ser planejado e executado com segurança. Então, aqui já vai um ponto que tem que ser observado quando se vai para o laboratório. É a questão do planejamento, porque quando se planeja, o risco de acontecer um acidente ou de dar algo errado é bem menor. 70% dos acidentes poderiam ter sido evitados com equipamentos adequados e treinamento. Então veja que são números bem expressivos. O Brasil é um dos recordistas mundiais de acidentes no trabalho. O homem moderno, vivendo na cidade, recebe uma carga de agente químico. Só o fato de já viver na cidade já vai ter esse contato com a poluição, com certos agentes químicos que vai afetar o organismo. Uma pessoa que trabalha no laboratório 8 horas por dia, e isso representa quase 1/3 da sua vida profissional, recebe uma carga de contaminante muito maior do que uma pessoa que vive na cidade. Então você imagina uma pessoa que vive na cidade e ainda tem esse acréscimo que recebe no laboratório. Como é que acontece os acidentes de intoxicações no laboratório? Pode ser por exposição a agentes agressivos ou tóxicos, lesões com produtos cáusticos e corrosivos, queimaduras com produtos inflamáveis, acidentes com vidraria e materiais cortantes e contundentes, acidentes com equipamentos elétricos e problemas de exposição à radiação. Esses acidentes são devidos, então, o manuseio inadequado de produto químico pode levar a acidentes, que são devidos a incêndios com inflamáveis, emanações de gases e vapores de tanques, reatores, cabines, explosões com explosivos de gás sob pressão, projeções na vista, armazenamentos impróprios, derramamentos acidentais, transportes inapropriados, descartes inapropriado de resíduos químicos, e isso pode causar irritações, reações alérgicas, lesões, queimaduras, incapacitação física ou a morte. As doenças relacionadas à intoxicação. Tem as intoxicações agudas, que é quando alta concentração em um curto período de tempo, a pessoa é submetida, está exposto a uma alta contaminação em um curto período de tempo, e tem as intoxicações crônicas, que são a baixas concentrações dos produtos químicos ao longo de períodos de tempo. Elas podem acontecer, as vias em que esses agentes químicos entram no organismo, pode ser várias vias. As vias podem ser vias aéreas, daí vai para o pulmão, do pulmão passa para o cérebro, fígado, rins, então vai atacar, apesar de entrar pelas vias aéreas, mas ela vai atacar outros órgãos. Pode ser pela via digestiva, especialmente quando a pessoa come algum alimento no laboratório, ou seja, não combina fazer refeições ou comer lanches no laboratório. Pode acontecer pela via cutânea, daí a necessidade de todo o equipamento, de não ter contato com o produto químico diretamente com a pele. Pode acontecer pelos olhos, especialmente quando saem gases, os gases irritantes, pode atacar os olhos. Forma de controle e exposição a agentes químicos ou físicos no ambiente de trabalho, seja no laboratório.
Fala-se em um limite de tolerância. Todos os agentes químicos ele vai ter uma concentração máxima que vai estar no ambiente do laboratório que é tolerável. Então, limite de tolerância, a concentração do agente químico ou intensidade dos agentes físicos que o trabalhador pode ser exposto sem sofrer efeito adverso à sua saúde. Passou daquele limite, já faria dano. Portanto, esse era o limite máximo. A avaliação dos agentes químicos no ar. Uma monitoração que deve ser feita periodicamente ou quando houver alteração no layout das instalações de laboratório. Isso permite avaliar se as concentrações estão sob controle ou se há necessidade de medidas preventivas ou emergenciais. Então, ela tem que ser feita periodicamente, essa avaliação dos agentes químicos no ar, para que, se ela estiver dentro dos parâmetros, tudo ok. Se não, fazer medidas preventivas ou emergenciais. Monitoramento ambiental. Após as avaliações da exposição dos trabalhadores integrantes de um grupo homogêneo e conforme os resultados obtidos, deve-se realizar o monitoramento ambiental através da estimativa periódica da exposição ocupacional para efeito de acompanhamento da exposição e das medidas de controle. Então, o profissional o trabalhador ele tem que ser acompanhado periodicamente. A monitoração ambiental deve ser completada pela monitoração biológica, que consiste na avaliação de agentes químicos ou seus metabólicos em fluidos orgânicos, como urina, sangue, do trabalhador. Então, é um conjunto de duas avaliações. Serve para indicar a exposição ou efeito de um agente químico, em particular de um trabalhador, num grupo ao qual pertence. Temos aqui uma tabela que mostra os metais pesados, porque agora a gente vai falar da toxicidade de produtos químicos. E os metais pesados estão entre eles. Vamos falar aqui do mercúrio, primeiro. A assimilação dele acontece via respiratória, atua no sistema nervoso central, causa perca de memória, hipertensões e depressões que podem levar a suicídio, é muito volátil, sobre água, evitar o uso de termômetro de mercúrio em estufa, porque ele pode explodir esse termômetro e aí provocar a contaminação. O cádmio, entrada no organismo por via respiratória também, é extremamente tóxico, pós-dióxido no ar pode causar pneumonites, fibrose, edema pulmonar e doenças renais. A inalação de 40 mg com retenção de 4 mg nos pulmões pode ser fatal. Partículas muito finas no ar formam misturas inflamáveis. O chumbo. Na forma metálica ou óxidos, provoca alterações no sistema nervoso central. Interfere na rota metabólica, provocando anemias. É teratogênico para a mulher na fase de gestação. O cromo. A forma cromo 6 no organismo humano reage com a metionina, que é um aminoácido da proteína, né? Reduzindo a cromo 3. Isso provoca irritação na conjuntiva e vias aéreas superiores. Contato com a pele provoca ulcerações crônicas, perfuração do septo nasal, pode produzir coloração marrom da língua e dentes e carcinoma broncogênico. Os aerodispersóides, que são os compostos que ficam dispersos no ar. Poeira, por exemplo, de sílica pode provocar silicose, que já mencionamos ela em outra aula. O amianto provoca a asbestose. Em relação aos ácidos, que tanto tem o risco ao ser manipulado, o contato diretamente com o líquido, como ele pode também emitir gases tóxicos. Nós vamos citar aqui alguns ácidos, são os mais utilizados e vamos dizer assim, o maior contato mais perigoso. O ácido clorídrico, que o nome comercial é ácido muriático, ele é comercializado com esse nome. O ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o ácido perclórico, o ácido fluorídrico, ácido fosfórico e ácido acético. O ácido fluorídrico, na realidade, é o ácido clorídrico impuro, ele não é
exatamente só ácido clorídrico. Eu resumi todas as características de toxicidade dos ácidos em um só, porque eles se assemelham muito entre si. Então, são características de toxicidade e perigos ao manuseá-las. Ação corrosiva sobre a pele, mucosa, olhos, tecidos do trato respiratório e digestivo. A intensidade do problema, vamos dizer assim, desse perigo, vai depender da natureza do ácido. Tem ácidos que têm pH mais baixo, outros mais alto, então isso vai interferir na intensidade do risco, do dano. Depende também da concentração. Claro que os mais concentrados vão ter, comparando o mesmo ácido, um mais concentrado e um menos concentrado, uma solução mais concentrada e menos concentrada, vai ser diferente o dano. Também o tempo de contato. Muito perigoso no contato com os óleos, todos os ácidos. Reatividade com materiais, com metais, eles reagem. Produtos alcalinos, tipo cimento, cal, etc. As bases. Vou destacar duas bases, o hidróxido de sódio e o hidróxido de amônio. O hidróxido de sódio. Inalação provoca danos no trato respiratório, inclusive pneumonite grave. É corrosivo de todos os tecidos. Nos olhos causa opacidade da córnea, edema pronunciado, ulceração e até cegueira. O hidróxido de amônia, inalação produz irritações das vias respiratórias. Exposição intensa produz pneumopatias e morte. Em contato com a pele, ele produz irritação e queimaduras. Nos olhos, produz opacidade também da córnea e do cristalino. Os solventes. São usados como solvente álcool metílico, benzeno, disulfeto de carbono, estireno, N-hexano, tolueno, chilenos, que esses são solventes no geral. Então, os solventes clorados, que ainda são mais perigosos. Tem o tetracloreto de carbono e o tricloroetileno. Os solventes no geral, eles atuam no sistema nervoso central, eles causam perca de memória de curto tempo, produzem efeito narcótico, podendo chegar a provocar alucinações, daí até o uso da cola de sapateiro como narcótico. Efeitos tóxicos generalizados em diversos órgãos, tais como vista, pele e fígado. Os clorados. Anestésicos e de efeito sobre as vísceras, pode causar câncer hepático. Quando queimado, produz fosgênio, que é um gás tóxico que causa edema pulmonar, como efeito retardado. Exemplo, clorofórmio, o cloreto de metileno, o percloretileno, etc. Os álcools, no geral, eles provocam efeitos anestésicos sobre o sistema nervoso. O álcool metílico tem ação tóxica, primeiramente dirigida sobre o nervo óptico, muito lentamente, podendo causar cegueira, né? Quer dizer, podendo causar cegueira, e ele é muito lentamente eliminado pelo organismo. É um dos álcools mais tóxicos. Álcools superiores, tipos isopropílicos, butílicos, amílicos, ele tem ação tóxica no fígado. Organograma de responsabilidade de segurança no laboratório. Então, cria-se um programa de segurança no laboratório que vai ser dividida a responsabilidade entre todo mundo. A empresa, ela tem a obrigação de dar condições adequadas de segurança aos funcionários e à comunidade. Os funcionários, eles têm que seguir as recomendações da empresa e agir com segurança. Aí tem os gerentes e profissionais de segurança, apoio total ao cumprimento do programa. Os supervisores, fazer cumprir o programa fornecendo orientação, apoio e treinamento à sua equipe. E a engenharia, definir as especificações e aperfeiçoar os procedimentos. Então, para a gente criar essa segurança em laboratório, esse programa de segurança, é necessário, por exemplo, corrigir esses problemas que podem causar esse contato com os produtos químicos,
os equipamentos de proteção coletiva que já foi falado na primeira aula também. O equipamento de proteção coletiva pode ser uma capela de exaustão, onde vai ser retirado os vapores que é produzido durante as reações, um chuveiro para caso aconteça um incêndio, alguma coisa, tem um chuveiro lá disponível, uma manta de apagar-fogo, a sinalização de segurança, como chuveiro de emergência, proibido fumar, manipular volátil sobre a coifa, esse tipo de sinalização que vai evitar, ou pelo menos, vamos dizer assim, direcionar, fazer com que quem esteja manipulando saiba que seria a maneira correta. Aí vem os equipamentos de proteção individual, que também foi falado na primeira aula. As luvas, a proteção aos olhos, a proteção da visão, aos ouvidos, caso seja o que produza ruído, né? Botas. Então, boas práticas do laboratório. A primeira coisa é que, para entrar no laboratório, o correto é que esteja vestido de maneira adequada, né? Ou seja, com o seu devido jaleco, que, dependendo do que vai manipular, já esteja com luvas, com óculos de proteção. Também, outro cuidado é o transporte de vidraria e reagente no laboratório. Nunca carregar o produto próximo do corpo, ácido, por exemplo, que pode cair, tropeçar e quebrar esse vidro e se contaminar. O correto seria carregar num carrinho ou em algum equipamento, algum recipiente que carregue esse produto distante do corpo. Quando se trabalhar com ácido, nunca despejar ácido na água. Se tiver que fazer isso, deve ser feito no banho-maria, porque pode acontecer reação violenta. Em relação à pipetagem das amostras, a pipetagem não deve ser feita com a boca, deve ser utilizado uma pera, né, um equipamento próprio que é colocado na pipeta para fazer essa pipetagem. O manuseio do frasco, de frasco contendo líquidos perigosos. Aquela questão, ter o cuidado para esse frasco não quebrar, né, no desenroscar do frasco, não carregar próximo ao corpo, não apertar ele. Aqui nós temos alguns símbolos que são utilizados para se referir a produtos químicos. Então, esse primeiro símbolo, que tem a inicial S, se refere a explosivo. Para evitar. Então, qual é a precaução que deve ser tomada quando se vê esse símbolo? Evitar calor, friccionar, faíscas ou centelhas, chamas e colisões. Esse outro segundo símbolo, está aí com o F+, ele significa que o produto é extremamente inflamável. Então, manter longe de fonte de calor, faíscas, centelhas e chama são as precauções. Só o F é altamente inflamável, que é o terceiro símbolo. Nesse caso, a precaução é manter longe de fonte de calor, faíscas, centelhas e chama. E esse quarto símbolo, que é representado pela letra O, é oxidante. Então, evitar contato com produtos inflamáveis, sérios riscos de combustão, possível propagação de incêndio, incontroláveis. O próximo símbolo aí é um T+, representado pelo um T+, que significa muito tóxico. Então, evitar contato com o corpo, pois pode causar efeitos carcinogênicos, alterações genéticas ou esterilidade. E o último símbolo aí, o XN, que significa nocivo. Portanto, deve-se evitar contato com o corpo, não respirar vapores, pois pode causar efeitos carcinogênicos, alterações genéticas ou esterilidade. Nesse próximo slide, nós temos mais alguns símbolos. Esse primeiro símbolo, que é representado pela letra C, significa corrosivo e deve-se evitar contato com a pele, óleos e roupa, não respirar os vapores de um produto que tem esse símbolo. Esse próximo, o XI,
que significa um produto irritante, então evitar contato com a pele, olhos e roupa e não respirar os vapores. Esse outro símbolo que está representado pela letra N significa danoso para o meio ambiente. Portanto, o cuidado tem que ser com os descartes, não descartar no solo, rios ou provocar emissão no ar. Dispor de maneiras adequadas para a coleta. Mas, na realidade, quando se fala em descarte, nós vamos falar sobre isso, que tem que ser descarte adequado sempre. E o último símbolo aí se refere-se a substâncias radioativas. Portanto, evitar contato pode causar queimaduras, graves efeitos carcinogênicos, alterações genéticas. Somente deve ser manuseado por pessoal habilitado e autorizado. Nós temos aqui o diamante de Rommel. Ele é um losango com 4 cores. Cada cor se refere a um setor em relação ao produto. Por exemplo, a cor azul, periculosidade à saúde, que vai ter uma gradação de 4 a 0. 4 é fatal e 0 é normal. A inflamabilidade, que é o quadrado vermelho, que é em relação à inflamabilidade, que também vai variar de 4 quando ela acontece abaixo de 22 graus e 0 quando não é inflamável. O quadrado branco refere-se à periculosidade específica, se ele é antioxidante, se ele é ácido, se ele é alcali, se é corrosivo, se não deve ser misturado com água, se é radiação perigosa. Então, ele vai ter, cada um vai ter uma especificação, dependendo do produto. E o quadrado amarelo refere à reatividade. Portanto, um composto 4 ele pode explodir, um do tipo 3 pode explodir com aquecimento ou choque, um do tipo 2 pode ter reação química violenta, do tipo 1 pode ter, é instável se aquecido, e o tipo 0 ele é instável, portanto a reatividade dele é baixa. Aqui está um exemplo para a gente entender. Um produto que no quadrado 3, ou no quadrado azul, ele tem o número 3, quer dizer que ele é extremamente tóxico. Se no quadrado vermelho ele tem um 2, ele tem um ponto de fulgor abaixo de 93 graus, como especifica no slide anterior. Se no quadrado amarelo ele tem 1, quer dizer que a reatividade dele é instável se aquecido. E ele tem um símbolo aí no quadrado branco, que é um W cortado, que significa não misturar com água. Em relação ao descarte de resíduo de laboratório, devemos procurar reduzir ao mínimo a geração de resíduo. Então, deve-se fazer as amostras com a menor quantidade de reagente possível, que consiga ter o valor que a gente quer, para que não gere muito resíduo. Mas, caso gere esse resíduo, deve-se proibir o descarte do resíduo tóxico no esgoto. Então, geralmente, neutraliza-se esses resíduos, dependendo da substância, tem que ser neutralizado antes de ser lançado em algum lugar de coleta. O correto não seria não jogar no esgoto. É proibido o descarte de resíduo tóxico no esgoto. Nunca misturar resíduo de produtos químicos diferentes, sem conhecimento. Às vezes, acontecem reações depois, tipo, mistura 2 produtos num recipiente de descarte, só que se não conhecer, eles podem reagir entre si e provocar ou liberação de gases tóxicos ou até explosões, reações violentas, ele pode provocar incêndios, então tem esses cuidados. Então, gente, essas eram as nossas aulas, espero que vocês tenham entendido, que tenham compreendido, aprendido com a disciplina. É uma disciplina importante para vocês que vão trabalhar em laboratório. E desejar a vocês bons estudos. Em caso de dúvida, nos procure através dos nossos contatos que estarão disponíveis. E participem das aulas, dos fóruns, fazendo as atividades, cumprindo as tarefas em tempo hábil. E bons estudos a todos.